Olá, boa noite, irmãos, irmãs. Está começando mais uma live aí. Só um pouquinho vamos aguardar um pouquinho para algum irmão que queira entrar ainda. Estamos aguardando 10 horas agora. Começaremos mais uma live. Vamos para a terceira, irmãos. Então, os irmãos que estiverem assistindo aí, a graça de Deus, a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, irmãos. Estamos aguardando ainda. Então tá, irmãos. Mais uma vez. André aí que está entrando agora. André, obrigado pela audiência. Deus te abençoe a você e a sua família. Boa noite, André, boa noite. Então vamos lá, irmãos. Mais uma vez aí, a graça de Deus, a paz e o amor de Cristo estejam com todos nós, irmãos. Vamos aí para a terceira live, tá? Terceiro encontro aqui. Lembrando sempre o irmão e a irmã que porventura esteja assistindo. Eu faço a live aqui e repito o mesmo tema, fica bem semelhante o vídeo, um pouquinho menor. Coloco no meu canal lá no YouTube, tá? O canal O Evangelho Segundo o Evangelho. Então, o que eu faço aqui, vou repetir no YouTube, domingo colocarei no final do dia de domingo lá no meu canal. Então, se alguém quiser lá, que não conseguiu assistir agora, que assistiu parcialmente, queira assistir na íntegra, estará lá no YouTube também, esse mesmo tema aqui, um vídeo bem semelhante com o que está aqui, um pouco menor. Irmãos, uma coisa para deixar bem clara, tá? Nas outras lives que eu fiz aí, eu uso bastante trechos da palavra de Deus, alguns versículos, tá? E isso, os irmãos podem até perguntar o porquê. Tá? Eu não tenho nada ensaiado, não tenho nenhum texto pronto das minhas palavras que eu uso. É o que vai vindo, é o que o Espírito Santo me orienta. Então não tenho nada pré-programado. E uso bastante a palavra, irmãos, porque o meu conhecimento, o meu pobre, o meu humilde, o meu modestíssimo conhecimento, irmãos e irmã, não interessa muito a vocês. Então eu uso a palavra porque o conhecimento que nos fortifica, o conhecimento que é o alimento espiritual que nós precisamos, está lá na palavra, meu irmão. Por isso que vocês não estranhem, eu uso bastante a palavra mesmo, volto a dizer. É lá que está o conhecimento que a gente precisa. O conhecimento do Edson é nada, é zero. Mas na palavra, com certeza, a gente acha todo o conhecimento que precisa, irmãos. Viviane, obrigado. Ricardo, obrigado pela audiência. Então tá, irmãos. O tema que eu propus aqui, para uma pequena reflexão, o que temos nós com o mundo? Então, irmãos, numa situação que nós estamos vivendo agora, essa pandemia aí que pegou todo o mundo, o problema diverso que tem na minha casa, que tem na outra esquina, no outro bairro, na outra cidade, no outro município, no outro país, no outro estado, é muito parecida, pegou todos iguais. Então é um problema mundial. E aí isso nos leva a uma reflexão. O que temos nós que eu me refiro, cristãos, aqueles que têm Cristo no coração, o que temos nós no mundo? É uma reflexão que devemos fazer. Só para também deixar claro, alguns irmãos que quiserem comentar, quiserem colocar alguma questão, quiserem auxiliar com comentário, eu também estarei colocando aqui na live, irmãos. Voltando ao tema, então, irmãos, nesse contexto angustiante que estamos passando e de dificuldade para muitas pessoas mesmo, mas para a maioria, a gente faz uma reflexão. O que temos? Qual é o papel do cristão? O que podemos fazer, irmãos? Qual é o nosso papel nesse contexto global, nesse contexto mundial, meus irmãos? Então é uma reflexão que devemos fazer. É angustiante,
Muita gente, até comentei na live anterior, muita gente assustada, muita gente apavorada, muita gente com necessidades bem maiores do que as nossas, e aí isso nos forma a refletir, irmãos. Mas, contudo, a gente não pode entrar em desespero, a gente não pode entrar em colapso mental, a gente não pode se assustar. A palavra nos diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, não é o nosso momento, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12:12. Sede pacientes na tribulação, irmãos. Tudo está acontecendo, o que vai acontecer, o que pode vir a acontecer, está nas mãos de Deus. Nada sai do controle do nosso Senhor, a quem nós servimos. Então, vamos ser pacientes na tribulação, irmãos. Sobre o nosso papel no mundo, irmãos, o papel de cristão, cerca de uma semana atrás, aí nós vimos aí em redes sociais vários pastores, várias lideranças de igrejas tradicionais propondo um jejum num domingo, aí, um jejum público, vamos dizer assim, pelo bem do Brasil, pela situação geral do Brasil, com a participação do presidente da República. E isso ficou meio assim, mal explicado perante a palavra de Deus. Porque nós, irmãos, nós como seguidores da palavra de Deus, é lá que está o nosso norte, é lá que está o que a gente deve almejar. E toda vez que tivermos dúvidas, se estiver certo, se estiver errado, se a nossa atitude está certo ou errado, é lá que buscamos entendimento. Então, irmãos, esse jejum público aí teve participação de alguns líderes religiosos, que inclusive até são envolvidos na política, o que não é recomendável, irmãos. Política e fé e evangelho não devem e não deveriam, pelo menos, se misturar. Então tem muitos políticos que estão lá, congressistas que usaram do seu papel de liderança junto a algumas denominações para se elegerem, e lá os assuntos se confundem, ou eles acabam confundindo os assuntos, o que é de Deus, o que é espiritual, o que é da política, o que é do mundo. E isso não é um bom caminho, irmãos. Contamina mesmo. Camila Amaral, muito obrigado pela audiência, Camila. Deus abençoe a você e a sua família. Então, irmãos, é uma situação meio adversa essa de se envolver. E essa situação de um jejum público, meus irmãos, confesso para vocês que não é a que a palavra nos recomenda, irmãos. Vamos fazer um jejum público. Eu não estou condenando as pessoas que fizeram. Lá tem pessoas de muito boa intenção, talvez, provavelmente tenha, mas a palavra de Deus nos orienta de uma maneira um pouco diferente, meus irmãos. Olha o que está escrito na palavra a respeito do jejum, meus irmãos. E quando jejuardes, não vos mostreis constritados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareceis aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, interessante, né, meus irmãos? O jejum que foi prometido, que foi combinado aí pelo Brasil, pelo mundo, que o problema na verdade é mundial, é um pouco diferente do que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos falou na palavra. Exatamente é o oposto. O jejum é entre tu e o teu Pai que te vê em secreto. Então, meus irmãos,
qual é o nosso papel no mundo, qual é a nossa missão de cristão no mundo, o que temos nós a ver com o mundo, conforme eu propus no tema. A nossa missão no mundo, meus irmãos, minhas irmãs, é distribuir amor / caridade e levar o Evangelho, falar do Evangelho de Cristo a tantos quanto forem possível falar, meus irmãos. Basicamente, se a gente resumir, se a gente fosse resumir em 2 palavras, é essa: amor, caridade pelo teu irmão, pela tua irmã, e levar e falar do amor de Cristo ao mundo, a tanto quanto for possível. Eu não gosto muito, meus irmãos, particularmente não gosto muito da expressão pregar. Eu não sou um pregador, meus irmãos. Eu não tenho experiência de pregador, eu não tenho formação teológica, eu não sou pastor, eu não sou obreiro de nenhuma denominação tradicional. Eu fui apenas uma simples pessoa que foi tocada pelo Evangelho de Cristo. Boa noite, Wanda. Boa noite. Muito obrigado pela audiência, Wanda. Muito obrigado. Que Deus te abençoe a vocês e sua família aí. Meus irmãos, eu apenas sou um tocado pelo Evangelho de Cristo e que fui agraciado e estou tentando levar essa graça à frente, repartir essa graça com quem ainda não conhece os caminhos de Cristo. Então eu não sou um pregador, meus irmãos. Então, voltando à nossa missão, é essa, meus irmãos: fazer o bem, amar, ter caridade com os irmãos que necessitam e levar a palavra, levar o Evangelho a tanto quanto for possível, falando de Cristo, falar de Cristo, meus irmãos. Se nós recebemos uma graça, se em algum momento nós fomos tocados, vamos repartir essa graça, vamos dar essa graça a outros irmãos. Esse é o nosso dever. A própria palavra nos diz, irmãos: e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos 16:15. Então, está aí uma das nossas missões. Aqui fala pregar o Evangelho, mas nós não precisamos ser um pregador. Basta chegar no teu irmão, na tua irmã e falar de Cristo, falar do Evangelho de Cristo. Então, nem todos nós temos a pretensão, temos até a habilidade de ser pregadores, vamos dizer assim. Marcos, muito obrigado, Marcos Leandro, pela audiência. Que Deus abençoe a você e a tua família, Marcos. Saudade de vocês aí, meu irmão, saudade mesmo. Continuando então, irmãos, a nossa missão é ajudar os necessitados, é levar o amor, levar a caridade aos nossos irmãos, como eu falei antes. Inclusive o trecho que eu vou ler agora da palavra, irmãos, algumas versões da palavra está amor, outras está caridade, conforme a versão. A Almeida Corrigida, por exemplo, fala em caridade, outras versões falam em amor, mas tem o mesmo significado. O amor é caridade, a caridade é amor com o teu irmão, com a tua irmã necessitada. É um trecho muito lindo da palavra, meus irmãos, que já foi traduzido para poemas, grandes poetas já usaram, cantores já se apoderaram de parte desse trecho para letras musicais. Então é um trecho muito bonito. O trecho diz assim, irmãos: ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Amor / caridade, vamos supor. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse todo o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensorbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Continua, meus irmãos. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha.
Não havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilada. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas não veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé e o amor, e esses três, mas o amor destes é o maior. Agora, pois, permanecem a fé e a esperança, e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Então, irmãos, tudo isso está em 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. Rosane, boa noite, Rosane, que Deus abençoe a ti e a tua família. Aí, saudade aí do meu companheiro, meu ex-colega de trabalho, Paulo. Bênção para vocês aí, que o amor de Cristo esteja sempre no meio de vocês. Wagner está assistindo, obrigado, Wagner. Deus te abençoe também. Continuando, irmãos. Outra passagem aqui, já que nós estamos falando de amor, que é um dos principais papéis, o amor, a caridade, é um dos principais papéis do cristão no mundo. A outra passagem nos afirma assim, irmãos, nos diz assim: aproximou-se dele um dos escribas, o que tinha ouvido disputar, e sabendo que este tinha, respondeu bem. Perguntou-lhe: qual é o primeiro dos mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, a teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esses. Vou repetir essa última frase da palavra, meus irmãos. Não há outro mandamento maior do que este. Isso está em Marcos 12, 28, 31. Oi, Márcio. Tudo bem, Márcio? Obrigado pela audiência aí. Que Deus te abençoe, meu querido amigo. Saudade, hein? Os irmãos aí que puderem compartilhar a live nos seus grupos de amigos, nos seus grupos de Facebook, eu agradeço muito aí todos. Então, que Deus abençoe a vida de todos que estão aí assistindo. Muito obrigado mesmo a todos. Continuando, meus irmãos, então, o papel do mundo nosso é amar, distribuir caridade, ajudar o teu irmão, ver as necessidades. Esse é o nosso papel com o mundo. É o que um cristão, um seguidor do Evangelho de Cristo deve fazer. Eu já falei antes, mas assim vou sempre repetir, meus irmãos. Então, voltando à situação das pessoas daquele jejum público, que a palavra diz que não é assim que se jejua, tem muitas pessoas bem intencionadas, eu não sei, talvez sim, talvez não, vamos jejuar, vamos orar pelo mundo. Irmãos, vamos refletir diante da luz da palavra. Orar pelo mundo. Até soa bem, né? Parece um sentimento louvável, orar pelo mundo. Mas voltando à palavra, será que devemos orar pelo mundo? É claro que tem muita gente de boa intenção que ora pelo mundo, muita gente que tem Cristo no coração. Mas vamos ver o que a palavra nos revela de orar pelo mundo. A palavra diz assim, irmãos: porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti,
e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Isso está em João 17, do 8 ao 9, irmãos. Vou repetir de novo a frase: eu rogo por eles, é o Senhor Jesus falando, mas não rogo pelo mundo. Eu oro pelos meus irmãos, pelos meus discípulos, mas não oro pelo mundo. Isso é o que está dizendo o Senhor Jesus na oração dele. Então, os irmãos, a gente com certeza deve orar pelo irmão, pela irmã, pelo amigo, pelo aquele que não conhece a palavra ainda, que está longe dos destinos, longe do toque espiritual do Evangelho, mas o mundo como um todo a gente não pode orar, irmãos. Eu já vou falar isso em seguidinha. Por que não devemos orar pelo mundo? O nosso Senhor está dizendo: eu rogo por eles, mas não pelo mundo. Amar os irmãos, amar o teu irmão, amar o teu filho, a tua esposa, o teu vizinho, o teu irmão de congregação, o teu irmão de fé, não é a mesma coisa que amar o mundo, meus irmãos. Mais uma palavra que propõe esse tema. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era eu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o Senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mais uma vez o Senhor nos dizendo aos seus discípulos, meus irmãos, o mundo normalmente não é amigo do amigo de Cristo, vamos dizer assim, meus irmãos. Hoje até na maioria dos países temos liberdade, temos liberdade para confessar o nosso credo, mas em alguns países não. Na época, no contexto que o Senhor Jesus estava conosco, era bem mais complicado. Os discípulos eram perseguidos, por isso que tem um pouco de contexto daquela época nessa palavra. Mas nós podemos tirar para nós também. Zeca, obrigado aí, Zeca. Saudade, meu querido amigo. Que Deus abençoe a ti e a tua família, meu querido. Então, irmãos, o Senhor nos diz: a amizade com o mundo, a nossa amizade com o mundo não é saudável, meus irmãos. A nossa saudade com o mundo não é recomendável. Irmãos, orar pelo mundo pode até se contrapor à vontade divina. Pode até soar meio estranho, irmãos. Orar pelo mundo pode se contrapor à vontade divina. Se você, meu irmão, minha irmã, ler o livro de Apocalipse, parcialmente ou totalmente, qualquer que for o capítulo, o versículo, muitos vão falar do destino do mundo. Ali ele traça em detalhes quais será o destino do mundo, quais os planos de Deus para o mundo. E o mundo, irmãos, da forma que está hoje, da forma que nós o vemos, não permanecerá assim. A vontade de Deus, os planos de Deus para o mundo, não é que ele continue dessa forma. Dessa forma ele vai ser extinto, ele vai se extinguir. Então, se nós orarmos para o mundo, vamos orar que o mundo melhore, que todo mundo abrace Cristo, que todo mundo seja alcançado pelo Evangelho, que todo mundo distribua amor, que as guerras acabem, que a fome acabe, que a violência acabe. Não, meus irmãos, não vai ser assim.
as profecias dos profetas do Antigo Testamento, principalmente Isaías e Daniel, principalmente, que fizeram muitas profecias a respeito do fim das coisas e dos tempos. O livro inteiro de Apocalipse, que é a revelação do Senhor Jesus ao apóstolo João, ele atesta que não vai continuar, que o mundo não vai melhorar. Pelo contrário, ele vai denegrir, ele vai entrar em colapso, e o Apocalipse nos fala muito disso. Então, meus irmãos, como eu disse lá no início, se nós orarmos pelo mundo, se nós orarmos pelo mundo como um todo, nós estaremos nos contrapondo à vontade e os planos de Deus. E quem somos nós para nos contrapor à vontade do Senhor nosso Deus? Então, oramos pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, mas não pelo mundo como um contexto geral, meus irmãos. É isso que nos fala a palavra. Irmãos, então espero ter deixado bem clara, não é a minha posição, a posição da palavra, como eu disse lá no início da transmissão, irmãos. Então, eu, pobre, mortal, pecador, Edson, que nasci pecador, vivo como pecador e morrerei como pecador, eu não tenho sabedoria, eu não tenho nada a acrescentar a não ser ver o que está na palavra e transmitir ao amigo, ou amiga, ao irmão, à irmã que está assistindo. Então, é isso que eu propus esse tema. O que temos nós, seguidores do Evangelho de Cristo, com o mundo. Espero ter deixado claro. E Anderson, obrigado pela audiência, meu querido. Um abraço, Deus te abençoe aí. Então, espero deixar bem claro, ter deixado claro nessa mensagem, meus irmãos. E meus irmãos, sobre esse final, esse fim das coisas do sistema que está por vir ainda, a palavra também nos fala assim, meus irmãos: eis que chega a hora e já se aproxima, e em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis sós, mas estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, mas no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui está, meu irmão, minha irmã, eu sempre gosto pessoalmente de terminar minhas lives, terminar o tema que eu propus, de uma mensagem otimista, de uma mensagem que nos traz esperança, que nos traz fé, que nos traz consolo espiritual. Eu vou repetir essa frase no final dessa passagem: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso está em João 16, do 32 ao 33. Tende bom ânimo, meu irmão, eu venci o mundo. Isso é o nosso Senhor que nos deixou. E se o nosso Senhor nos prometeu, a principal promessa é de estarmos com Ele após a nossa partida desse mundo. Ele nos prometeu que estaríamos com Ele, que estaríamos na sua presença. E então, meus irmãos, se Ele venceu o mundo e a sua promessa é estarmos com Ele, então nós também venceremos o mundo, por consequência. É isso que eu quero deixar, meus irmãos. Então, vamos se desligar um pouco do mundo, vamos nos ligar nos irmãos, na irmã, vamos amar, vamos distribuir caridade e vamos... Deu um pequeno corte aqui, irmãos. E então vamos, repetindo o que eu falei, meus irmãos, vamos nos desligar do mundo, vamos levar a palavra de Deus, vamos distribuir amor, vamos distribuir caridade, vamos falar do Evangelho de Cristo a todos. Essa é a nossa missão, irmãos. Então, agradeço todos que assistiram, todos que porventura aí compartilharam a live. É uma live curta, não vou fazer muito longa, mas eu acho que eu consegui falar
conseguir propor e falar à luz da palavra, à luz da santa palavra, à luz da Bíblia Sagrada, esse entendimento sobre o papel do cristão, o papel do seguidor do Evangelho de Cristo no mundo. E para encerrar, eu vou novamente, pela terceira vez, falar a frase final do que está em João 16, 32 e ao 33. Tende bom ânimo, meu irmão. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso é o Senhor que está falando para nós. E nós, em Cristo, também somos vencedores do mundo, venceremos o mundo. Muito obrigado, irmãos. Assim, agradeço a todos aí e novamente peço que os irmãos também que ainda não assistiram a esse tema, que quiserem assistir, vão lá no canal, no YouTube, o Evangelho segundo o Evangelho. Então hoje é a terceira live, hoje é o terceiro tema e ele estará lá também. Obrigado, meus irmãos. A graça de Deus, a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Muito obrigado, uma boa noite a todos, bom final de feriado e um bom final de semana. Obrigado. Amém.